Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo com um remédio, a penitência. Da salvação refúgio o dia, na luz de Cristo a fulgurar. O coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma a abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos à Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem. Novos por graça entoaremos, um canto novo a vós. Amém. Agradeçamos ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Salmo 106. Ação de graças pela libertação. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Que o digam os libertos do Senhor, que da mão dos opressores os salvou e de todas as nações os reuniu, do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Uns vagavam no deserto, extraviados, sem acharem o caminho da cidade. Sofriam fome e também sofriam sede. E sua vida ia aos poucos definhando. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem seguro os conduziu, para chegarem à cidade onde morar. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede, e os famintos saciou com muitos bens. Alguns jaziam em meio às trevas pavorosas, prisioneiros da miséria e das correntes, por se terem revoltado contra Deus e desprezado os conselhos do Altíssimo. Ele quebrou seus corações com o sofrimento. Eles tombaram e ninguém veio ajudá-los. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. E os retirou daquelas trevas pavorosas, despedaçou suas correntes, seus grilhões. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens, porque Ele arrombou portas de bronze e quebrou trancas de ferro das prisões. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeçamos ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Nós vimos seus prodígios e suas maravilhas. Uns deliravam no caminho do pecado, sofrendo a consequência de seus crimes. Todo alimento era por eles rejeitado, e da morte, junto às portas, se encontraram. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Enviou sua palavra e os curou, e arrancou as suas vidas do sepulcro. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e proclamem na alegria as suas obras. Os que sucam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Cambaleavam e caíam como bêbados, e toda a sua perícia deu em nada. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia.
transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Na assembleia do seu povo o engrandeçam e o louvem no conselho de anciãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vimos seus prodígios e suas maravilhas. Que os justos, vendo as obras do Senhor, compreendam como é grande seu amor. Ele mudou águas correntes em deserto e fontes de água borbulhante em terra seca. Transformou as terras férteis em salinas pela malícia dos que nelas habitavam. Converteu em grandes lagos os desertos e a terra árida em fontes abundantes. E ali fez habitarem os famintos, que fundaram sua cidade onde morar. Plantaram vinhas e semearam seus campos, que deram frutos e colheitas abundantes. Abençoou-os e cresceram grandemente, e não deixou diminuir o seu rebanho. Mas depois ficaram poucos e abatidos, oprimidos por desgraças e aflições. Porém, aquele que confunde os poderosos e os fez errar por um deserto sem saída, retirou da indigência os seus pobres. E qual rebanho aumentou suas famílias? Que os justos vejam isto e rejubilem, e os maus fechem de vez a sua boca. Quem é sábio, que observe essas coisas e compreenda a bondade do Senhor. Que os justos, vendo as obras do Senhor, compreendam como é grande o seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem pratica a verdade se põe junto à luz, e suas obras de Filho de Deus se revelam. No livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 16 ao 38. Construção do santuário e manifestação do Senhor na nuvem. Naqueles dias, Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. Introduzindo a arca no santuário, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Depois, instalou a mesa na tenda da reunião, no flanco norte da morada, do lado de fora do véu, e arrumou sobre ela os pães consagrados ao Senhor, assim como o Senhor tinha mandado a Moisés. Pôs ainda o candelabro na tenda da reunião, defronte da mesa, no flanco sul da morada. Colocou nos seus lugares as lâmpadas, assim como o Senhor tinha mandado a Moisés. Colocou o altar de ouro na tenda da reunião, em frente da cortina, e queimou sobre ele incenso aromático, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Pôs também a cortina na entrada da morada, e o altar dos holocaustos no recinto da morada, oferecendo nele o holocausto e o sacrifício, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Instalou a bacia entre a tenda da reunião e o altar e pôs água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando iam entrar na tenda da reunião e se aproximavam do altar, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio em torno da morada e do altar, pendurando a cortina na entrada do átrio. E assim Moisés completou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor tomava todo o santuário.
Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava de cima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho, e nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. Pois de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite aparecia sobre ela um fogo, que todos os filhos de Israel viam em todas as suas etapas. Nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Foram todos batizados em Moisés, no mar e na nuvem batizados. A glória do Senhor encheu a tenda, pois a nuvem encobriu o tabernáculo. Foram todos batizados em Moisés, no mar e na nuvem batizados. Dos Sermões de São Gregório de Nazianzo, século VI. Sirvamos a Cristo na pessoa dos pobres. Diz a Escritura: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. A misericórdia não é certamente a última das bem-aventuranças. Lemos também: feliz de quem pensa no pobre e no fraco. Salmo 40, versículo 2. E ainda: feliz o homem caridoso e prestativo. Salmo 111, versículo 5. E no outro lugar: o justo é generoso e dá esmola. Salmo 36, 26. Tornemo-nos dignos destas bênçãos, de sermos chamados misericordiosos e cheios de bondade. Nem sequer a noite interrompa a tua prática de misericórdia. Não digas: vai e depois volta, amanhã te darei o que pedes. Nada se deve interpor entre a tua resolução e o bem que vais fazer. Só a prática do bem não admite adiamento. Reparte o teu pão com o faminto, acolhe em tua casa os pobres e peregrinos. Isaías 58, versículo 7. Com alegria e presteza. Quem se dedica a obras de misericórdia, diz o apóstolo, faça-o com alegria. Romanos 12, versículo 8. Essa presteza e solicitude duplicarão a recompensa da tua dádiva. Mas o que é dado com tristeza e de má vontade não se torna agradável nem é digno. Devemos alegrar-nos e não entristecer-nos quando prestamos algum benefício. Diz a Escritura: se quebrares as cadeias injustas e desligares as amarras do jugo. Isaías 58, 6. Isto é, da avareza e das discriminações, das suspeitas e das murmurações, que acontecerá? A tua recompensa será grande e admirável. Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Isaías 58, versículo 8. E quem há que não deseja a luz e a saúde? Por isso, se me julgais digno de alguma atenção, vós, servidores de Cristo, seus irmãos e co-herdeiros, em todas as ocasiões, visitemos a Cristo, alimentemos a Cristo, tratemos as feridas de Cristo, vistamos a Cristo, acolhamos a Cristo, honremos a Cristo, não apenas oferecendo-lhe uma refeição, como fizeram alguns, não apenas ungindo-o com perfumes, como Maria, não apenas dando-lhe o sepulcro, como José de Arimateia, não apenas dando o necessário para o sepultamento, como Nicodemos, que dava a Cristo só uma parte de seu amor, nem finalmente oferecendo ouro, incenso e mirra, como fizeram os magos antes de todos esses. O Senhor do Universo quer a misericórdia e não o sacrifício. E a compaixão tem muito maior valor que milhares de cordeiros gordos. Ofereçamos a misericórdia e a compaixão na pessoa dos pobres, que hoje na terra são humilhados, de modo que, ao deixarmos este mundo,
eles nos recebam nas moradas eternas, juntamente com o próprio Cristo nosso Senhor, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu não tinha onde morar e me acolhestes. Em verdade, o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. O meu mandamento é este: amai-vos como eu vos amei. Em verdade, o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Ó Deus, alegrando-nos cada ano com a celebração da Quaresma, possamos participar com fervor dos sacramentos pascais e acolher com alegria todos os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.